Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Ana Carolina é professora de matemática e é de São Paulo. Ela tem 4 filhas. No parto das 3 primeiras filhas, ela se sentiu muito mal quando tomou anestesia e a equipe médica sempre soube o que fazer. Porém, no parto da 4ª filha foi diferente. Ela estava em outra cidade com uma equipe médica nova. Ao tomar anestesia, ela se sentiu muito mal e teve uma EQM. Nessa experiência, ela se surpreendeu, ao mesmo tempo que achou tudo muito natural. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que a primeira, essa aqui, publicada às 18 horas, e a segunda parte será publicada às 18h30, ou seja, com meia hora de diferença. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Ana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você nos diga o seu nome, a sua profissão, de onde você está falando, se apresente e nos conte tudo sobre a EQM com o maior detalhe que for possível, porque nós aprendemos muito com isso. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Oi, tudo bom? Muito prazer estar aqui. Meu nome é Ana Carolina Toschi, eu sou de São Paulo e sou professora de matemática. Então, minha EQM aconteceu durante o parto da minha 4ª filha, da minha filha caçula. Isso já faz 19, 20 anos, né? E eu em todas as gestações, eu passei por uma cesariana. E as 3 primeiras gestações foi com a mesma equipe médica, pelo plano de saúde. Então, eu já tinha esse momento que eu me sentia mal ao tomar anestesia. Então, no momento da anestesia, a médica das primeiras me contou que quando eu tomava anestesia, o bebê pesava sobre a via cava. Então, seria papel do anestesista sempre puxar o bebê, né? Ele vinha, deitava assim sobre o meu ombro esquerdo e puxava o bebê ainda dentro da barriga para liberar a veia cava e não cortar o fluxo. Na gestação da minha 4ª filha, eu tive ela em uma cidade do interior e num hospital público, que estava bem precário, tanto é que os médicos não tinham nem aquela roupa que eles usam dentro da sala de cirurgia. Aí, mesma coisa aconteceu. Então, durante o parto, tomei anestesia. Quando a anestesia começou a fazer o efeito, comecei a me sentir mal. Nisso, tocou o telefone do anestesista, e até acho engraçado, porque o toque do telefone dele era atenda o telemóvel, atenda o telemóvel. E ele saiu da sala de cirurgia para atender o telefone. Aí continuei passando mal, não vi ele voltar. Pensei, vou conversar com a enfermeira para ver, né, tentar falar o que eu sei que ela poderia fazer para me ajudar. Então eu tinha uma enfermeira do meu lado esquerdo e uma do lado direito. Eu conseguia ver essa do meu lado direito, eu estava com o rosto virado do lado esquerdo. Estava com o rosto virado para essa do lado esquerdo. E aí eu virei e comecei a conversar com ela. Falei, não estou me sentindo bem. Ela perguntou, mãezinha, o que você está sentindo? E eu comecei a explicar para ela. Num dado momento, eu explicando, eu acreditando que estava olhando para ela, explicando, ela entra em desespero e começa a falar, mãezinha abriu o olho, e começou a chorar. Nesse momento, eu falei, ué, como assim? Eu estou conversando com ela, estou olhando para ela. Aí eu senti como se eu me deslocasse, como se eu vou chamar de espírito, tá? Não sei qual nome dá. Então, como se meu espírito deslocasse do meu corpo alguns centímetros para trás do meu rosto, como se uma máscara deslocasse. Aí, nesse momento, eu pensei, não vai dar bom. Aí, eu ouvi o apito do monitor que ficava desse lado esquerdo, virei, olhei para trás, olhei para o monitor e vi a linha. Daí, nesse momento, aí meu espírito saiu do corpo, eu fiquei de pé,
como se fosse na cabeceira, olhando, observando a cama, tudo que estava acontecendo ali no centro cirúrgico. E parece que foi muito rápido, eu vi, e aí logo em seguida o meu corpo já ficou paralelo o espírito ficou paralelo ao corpo. Só que eu não fiquei virada, olhando a sala de cirurgia, eu fiquei de barriga para cima, como se o espírito estivesse de barriga para cima, paralelo. Dali um pouco já estava num outro lugar, onde eu via uma luz muito forte, e me via, parecia que estava deitada numa cama, porque eu via como se fosse o final da cama, né, a grade, e branca, diferente da maca, e via as pessoas ao fundo, ali onde estava aquela luz muito, muito forte, pareciam ser seres humanoides, porque pareciam humanos para mim, vestidos de branco, e essa luz envolvia eles. Não consigo dizer se eles também emanavam essa luz, ou se essa luz era só uma luz batendo forte sobre eles, mas era uma luz como se eu olhasse para o sol, né, bem forte, e eram muitas pessoas, não estavam viradas para mim, estavam de costas para mim, e pareciam que estavam em reunião, olhando alguma coisa, só sei que estavam de costas para mim. Aí, né, eu comecei a ter uma sensação, até não gosto de chamar de sensação, mas é como se estivesse com uma paz plena, uma sensação maravilhosa, uma sensação que eu tento ter aqui na Terra, mas eu não consigo, é muito espetacular, e de paz, uma paz, tranquilidade, amor, não sei que nome dá. E dali um pouco eu pensei primeiro, falei, não é para eu estar aqui. No que eu pensei isso, eu ouvi o choro do bebê, e nesse instante eu senti como se me puxassem pelas costas, pelos ombros, assim, pelas costas, como se eu descesse um túnel muito rápido, e meu corpo encaixasse novamente no meu corpo, do ombro para as pernas, da cabeça para as pernas, como se eu me encaixasse. Eu ouvi o neonatologista falando para o obstetra, posso levar a bebê? Ele falou não, e também eu senti e ouvi o anestesista voltando, eu sentia passos fortes, o som dele voltando, chegou na sala xingando todo mundo, aí ele pede para a enfermeira que está do meu lado direito aplicar efedrina, aí ele fala quanto, ela fala 5 miligramas, né, ele fala para ela fala eu não consigo, ela também estava meio chorosa, um pouco fora de si, aí ele fala põe tudo, aí nisso que põe tudo, aí eu sinto subir quente dos pés para, né, para a cabeça, voltando, né, a circulação, e aí, deixa eu pensar direitinho como que foi, aí voltou a circulação, nisso, aí eles saem, não vou saber dizer quanto tempo depois, eu sei que todos eles saem para um outro parto, fica só o obstetra comigo, e ele termina, ninguém fala comigo, ficou um silêncio, eu volto, não ouvi mais nada, não teve conversa, não teve nada, eu sei que eles saem da sala, e me deixam ali, do jeito que eu tava, e o obstetra finaliza. O obstetra finalizando, ele pegou todos aqueles lençóis, né, aquele que fica na frente, mais algum outro que tinha ali na sala de cirurgia, ele junta tudo, joga em cima de mim, como se eu fosse um corpo mesmo, assim, joga, fico nua com aqueles lençóis jogados em cima, e eu tava na mesma posição que a hora que eu acordei, que eu tinha conversado com ela, eu tava na mesma posição. Fiquei ali até quando essa enfermeira primeira volta e fala, mãezinha, o que você tá fazendo aqui? Não era para você estar aqui ainda. Então já tinha acontecido um outro parto, eles voltaram, eu fiquei naquele tempo, eu não fui para a sala de recuperação, não foi para nada. Depois disso, volto para o quarto. Quando eu volto para o quarto, o meu quarto era dividido com uma outra pessoa, né, eram 2 camas, quando eu me internei, só que eu estava sozinha. Aí depois que eu voltei, vem essa outra mãe, que teve o parto em seguida do meu, e aí, quando ela chega, a gente começa a conversar, se apresenta, não me lembro o nome dela, eu lembro que o nome da filhinha é Francesca, e a gente conversando, ela conta, fala, nossa, no meu parto, os médicos comentaram sobre o que aconteceu
num outro parto hoje, que a mãe quase morreu, e depois tivemos que reanimar, voltar. E ela contou a história, aí eu esperei ela terminar, quando ela termina, eu falei, você está falando o que aconteceu comigo no meu parto. E essa foi a única forma que eu soube que aconteceu alguma coisa. Assim, os médicos não conversaram comigo. No e-mail que você me mandou, se não me engano, você até falou que eles comentaram que essa segunda mãe, né, você a primeira, a segunda que chegou no quarto, teria dito que eles falaram que você tinha morrido mesmo. Que morreu, ele foi que morreu. Ela falou assim, a mãe morreu, eu precisaria lembrar assim, perfeitamente o que ela falou, mas a forma que eu escrevi, né, tá mais calma quando a gente escreve, é mais fácil. Eu queria entender uma coisa, você, fora do corpo, você viu a linha contínua, o pi, ou seja, deu ruim, né? Morreu. Não tem mais batimento cardíaco. Eu pensei em palavrão, mas eu não quis dizer. Mas eu não entendi no seu relato a sua recuperação. Você sabe, foi só através da efedrina que você voltou? Eles precisaram massagear você, o seu coração, ou usar, acho que não, né, desfibrilador, você teria dito se isso tivesse acontecido? Eu só falei tudo que eu lembro como se fosse eu tivesse vivido hoje, ontem, é isso. Eu não consigo te dizer nada mais. Também não me mostraram prontuário, não comentaram, por conta do hospital, estava muito precário, né? E o anestesista não estava na sala de parto, então isso me faz entender que eles acharam melhor abafar, né? Aparentemente foi isso que aconteceu, né? Que bom que acabou dando tudo certo no que diz respeito a você e a sua quarta filha. Uma pergunta sobre isso de puxar o bebê por causa da veia cava, conforme você falou. Era uma característica pessoal sua ou é uma característica que diz respeito a toda e qualquer mãe na hora do parto? Eu não sei dizer. As palavras da médica que me contou, que fez o parto das 3 primeiras, ela diz que costuma acontecer quando toma anestesia, o bebê pesar e ficar sobre a veia cava. Foram essas palavras dela. Ou seja, o bebê também é anestesiado, é isso? De uma certa forma? Não sei dizer. Eu nunca questionei. Vamos falar do início da EQM. A enfermeira falou, mãezinha, abre o olho. E você fala, mas como assim? Meu olho está aberto, eu estou vendo você. Eu pergunto, a visão que você tinha dela era idêntica a essa que você tem quando lúcida, acordada? Idêntica. E você não notou o momento em que deixou de ser a visão do corpo para uma visão que não dependia do corpo? Essa transição você não percebeu? Não percebi. Agora, você estava deitada. Você disse que logo você percebeu que estava em pé, né? Você escreveu aqui, ficou de pé olhando tudo. Esse olhando tudo era olhando toda a sala e o seu corpo. Isso. Você percebeu, aquele é meu corpo? Não, eu não fiz esse questionamento. Eu lembro de olhar, não de questionar. Para mim foi aquela coisa, eu olhei, porque teve o deslocamento, né? Então eu primeiro olho para ela, não percebi que tinha acontecido alguma coisa diferente na modo de ver, de enxergá-la. E quando eu percebi, foi o momento que eu senti deslocar o espírito né, como se fosse uma máscara, como se fosse antes de ficar em pé. Então a sensação é que fica em pé, né? Porque estava no corpo, não sentia assim totalmente, estou sentindo, estou ficando em pé. De repente estava com uma visão aqui, do lado esquerdo, ampla, vendo tudo o que estava acontecendo na sala, inclusive meu corpo. Você tem razão, eu me esqueci desse detalhe, que você se sentiu como se a sua visão tivesse recuado um pouco em relação... Você até falou como se o corpo fosse uma máscara. Isso. E quando você recua, você chega a ver inclusive o seu corpo por trás? Não, é como se tivesse deslocado alguns centímetros, sabe quando você vai tirar uma máscara assim que... Mas você não via o seu corpo físico à sua frente, mesmo essa visão indo para trás. É só como se você trocasse uma lente e colocasse uma grande angular?
sentisse tudo um pouquinho mais distante? Pode ser falado dessa maneira. Como é que foi a transição desse momento para o momento em que você está em pé? Eu me lembro de estar assim e depois de estar com a visão ampliada, vendo tudo como se estivesse em pé, vendo a sala toda, a sensação que eu estava em pé, um pouco mais acima, meio flutuando, né? Com a visão da sala toda. Você teve a ideia de olhar para si própria ou você percebeu que havia um tipo de corpo junto com você nesse novo estado em pé? Eu lembro da imagem. A imagem de tudo do corpo, eu vi o corpo deitado, não pensei, isso eu sei que não refleti sobre, é meu corpo, estou morta. Não. Então eu vi o corpo, vi as enfermeiras, o obstetra, por cima aquele lençol, né, da sala de cirurgia, e vi um pouco mais assim das paredes, a parte mais ampla. Então é como se eu estivesse acima dessa... Tá, você não olhou para si própria, você não percebeu que você, que estava em pé ali, tinha um segundo corpo aqui? Na verdade, eu já sabia, porque no momento que eu já tinha deslocado e pensado, o palavrão que eu não posso falar, eu já tinha entendido que eu estava fora do corpo, que eu já tinha morrido. Eu já tinha entendido, na hora que eu desloquei, que o corpo e o espírito já não estavam mais ligados. Você tinha medo de morrer? Nunca tive. Por quê? Você simplesmente nunca pensou no assunto? Ou você tinha certeza de que havia alguma coisa depois? Ou uma terceira razão? Eu sou uma pessoa muito otimista que vive todos os dias como se fosse o último. Então, acho que nessa ideia, eu acredito que eu sempre estou pronta para morrer. Não vou me arrepender. Mas eu já tinha uma ideia... desde criança, apesar de ser de família católica, a gente não podia falar sobre outras religiões, meu avô era espírita, então a gente não podia conversar com ele, mas sempre que dava, eu dava uma escapada para estar com ele e questionar. Não acreditava em muita coisa que ele falava, mas eu questionava muito, porque o que ele falava não me saciava, e a religião católica também não me respondia as coisas que eu imaginava. Eu sempre fui muito de buscar. Tá, mas você não tinha medo da morte, então vou colocar uma outra pergunta. Você achava que havia alguma coisa depois que você morresse? Sim. Eu não tinha medo, assim, mesmo não sabendo se podia ser a eternidade como espírito ou uma reencarnação, para mim, se eu estivesse bem, tudo bem, entendeu? Não tenho esse peso. Então, você achava que haveria alguma coisa, então? Alguma coisa. Então eu pergunto, o que aconteceu durante a sua experiência surpreendeu você? Surpreendeu quando eu vi a cama, porque de tudo que meu avô falava, ele contava muito, né, como que era, como poderia ser. Não muito tanto quanto sobre a morte, ele falava mais sobre o mundo espiritual, né? Mas já tinha questionado e já tinha ouvido falar assim, não, vai ser igual aqui. E eu ficava na minha cabeça, não pode ser, como eu vou morrer? Estou saindo do material, como que eu vou para um outro lugar e ter tudo parecido com o material de novo? Isso era uma coisa que eu falava, não vai ser. Aí a primeira imagem que eu tenho é de uma cama de hospital. Então isso me chamou atenção, foi a primeira coisa que me chamou atenção. E a visão é como se fosse algo material? Poderia ser? Na sua percepção naquele momento? Na minha percepção, para eu te responder assim de pronto, a mesma coisa, né? Mesma coisa. Bem vívido, é. Por isso que te surpreendeu. Sim. Aí eu pergunto, por outro lado, aquilo que aconteceu parecia ser natural? Muito natural. Eu estava tranquila. A sensação é que, não senti dor. Estava em outro lugar, mas você não tem ansiedade, não tive medo, não tive nada. Aí eu falo, eu não tive as sensações. Aí que eu fui para, né, todos esses anos pensando, aí eu falo, a gente não tem corpo, então eu não tenho sentidos, então eu não sinto. Sim, mas você não tem o sentido conforme a gente aprende aqui que é.
paladar, olfato, visão, tato e audição. Que traz as sensações. Mas você estava enxergando. Então, pela consciência. Mas é a mesma coisa, quando a gente está de olho fechado, a gente também enxerga, né? A gente consegue enxergar o sonho, consegue enxergar. Eu, de olhos fechados, eu não enxergo nada. Talvez dormindo, mas aí... Os meus sonhos, alguns são bem vívidos. A grande maioria do dia a dia é um pouco diferente. O tipo do filme é diferente. Né? Mas alguns que eu tenho são bem vívidos. E a imagem lá é bem vívida, como se estivesse aqui, né? Você diria até que a imagem durante a EQM tinha mais nitidez do que aqui? Ou no primeiro momento ou no segundo momento, onde você estava nesse outro lugar? Na sala de cirurgia, a mesma coisa, é idêntico. E lá, mas era melhor a imagem, porque eu conseguia olhar para a luz e conseguia ter as formas, né? Porque normalmente quando você olha para a luz, você cega um pouco, né? Fica a coisa do escuro. Não tinha, eu conseguia olhar para a luz, conseguia olhar as coisas que tinham as pessoas, pareciam ser pessoas, e a cama. Para cá era meio escuro, assim, não consigo dizer o que é. As paredes do local, da sala de cirurgia, também tinham as mesmas cores? Não tinha parede. Então você só via a cama onde estava o seu corpo e as pessoas? As pessoas e a luz, só. Mas a luz não é ainda a luz que te levou para um outro lugar, ou que entre você estar aqui e estar em outro lugar. A luz que você se refere é a luz que estava, de fato, naquele ambiente da cirurgia? Naquele ambiente. Era uma luz forte. E o que havia no lugar das paredes? Escuridão? Era branco? Escuridão. Escuridão? Escuridão. Como se eu estivesse olhando, como se eu estivesse no universo. Você sentia cheiro? Não. Você, fora do corpo, você falou em estar flutuando. Isso quer dizer que você não sentia tato com o chão? Não. Você falou de sentimentos. Bem, ok, eu entendo como sentimentos relacionados aos 5 sentidos que nós temos aqui. Porém, de alguma forma, existem sentidos equivalentes, como visão e audição, porque você escutava normalmente, né? Você escutou o pi, inclusive, né? Escutei. Mas eu tenho ouvido falar muito nas entrevistas que a comunicação se dá por telepatia. Telepatia. Nessa sala de cirurgia, você sentiu algum estado de sentimento das pessoas, ou da enfermeira, ou do anestesista, ou do obstetra? Sentimento, não. E fora daqui, quando você estava já perto daquele lugar onde você via a luz e via as pessoas de costas, você chegava a algum sentimento do que eles estavam falando, qual era o assunto, qualquer coisa assim? Deles não. Dos seres não. Eu só tinha uma sensação de êxtase, de uma coisa assim, leveza, paz, tranquilidade extrema, mas eu não sei dar os nomes, porque não é a mesma coisa. Não era relacionada a alguma coisa especial, nem aqueles seres, nem ao lugar, nem à luz, nem à sala de cirurgia. Você consegue relacionar esse êxtase? Você falou em sensação de paz, sensação de tranquilidade, agora você falou de êxtase. Era... amor incondicional. De onde vem isso? Parecia que vinha de mim. É isso que eu tenho. Eu posso te dizer, parecia que vinha de mim. É como se você entrasse em contato com você mesma de uma forma que você não faz aqui? É. Eu estava pensando, né, sobre isso e eu cheguei a uma conclusão assim, né, que lá nós somos e aqui nós estamos, né? Essa sensação do ser e aí o todo, acho que tem uma ligação. É bem interessante o que você está falando, porque a gente está acostumado a pensar, a gente ouve, aqui nós temos que ser e não ter. Agora você falou um pouco diferente, lá nós somos e aqui nós estamos. É bom isso. Esse êxtase estava relacionado de alguma forma a uma sensação de pertencimento, como você pertencesse a um todo em algum momento?
Eu tenho essa sensação. Eu tive que refletir sobre. No momento, é só aquela coisa maravilhosa. E depois eu refleti sobre o que poderia ser, como que poderia falar sobre. E tem a sensação de segurança, de pertencimento, de acolhimento, de tranquilidade. Mas você sentiu em algum momento que você estava chegando em algum lugar que você já conhecia? Eu só posso dizer que eu me senti muito bem. Eu não consigo te dizer se era algo que você já conhecia ou não. Não tive esse pensamento, mas era muito bom. Ok, agora voltando para aquele momento em que você está de pé, olhando, eu queria entender como é que dessa posição você foi para outra, que foi olhando para cima, porém de forma paralela ao corpo. A sensação que dá é que você estava assumindo a posição de lançamento. Não sei. Não sei dizer, mas achei interessante, porque eu saí dessa posição e fiquei. Essa sensação eu tive, de sair do estar na vertical e ficar paralela ao corpo. Isso eu tive essa sensação de estar paralela ao corpo. Nesse momento que você estava deitada, olhando para cima, você conseguia simultaneamente enxergar o seu corpo que estava embaixo de você? Sim, não estava olhando para cima, não tinha essa... Eu sabia que eu estava paralela, como se estivesse para cima, mas a visão era ampla, né? Você diria que era uma visão esférica? Isso, acho que é o que descreve melhor. A gente fala 360 graus, mas na verdade a gente está querendo dizer esférica, né? Porque é 360 graus em qualquer plano que a gente esteja. Sim, é isso mesmo. E normalmente a gente pergunta, junto com a percepção da visão esférica, sobre o tempo. Você sentia o tempo acontecer de forma diferente do que aqui? Você tinha algum tipo de percepção do tempo? Eu estou imaginando, você tem dois lugares, mas eu não sei se tem um lugar intermediário no momento que você vê essa luz forte. Você estava aqui na sala de cirurgia, você estava lá naquele lugar que você via pessoas de costas, como se estivessem conversando, você fala de uma luz forte. Existe algo como um túnel aí no meio? Tem uma condução para algum lugar? Não, é como se eu desligasse daqui e ligasse lá. E essa luz forte estava nesse segundo lugar? Nesse segundo lugar. E essa luz forte estava na região onde estavam aquelas pessoas? Isso. É como se você está numa escuridão e lá está a luz e as pessoas. Isso. E o tempo? Nesses dois lugares, então, na sala de cirurgia e nesse segundo lugar, o tempo é igual ao daqui? Você sentia diferente ou simplesmente não pensou nisso? Lá não pensei nisso, mas para contar, falei assim, o que aconteceu primeiro? Você ouviu o bebê chorar, você voltou para o corpo, você tomou a injeção. Eu tenho essas lembranças na ordem que contei, mas também do médico voltando e os passos, não sei dizer se tudo aconteceu ao mesmo tempo. Esses seres, você diz que não conseguia, eram humanoides, eles estavam em pé, numa posição em pé? Em pé. Eram quantos? Umas 50. Era bastante. Eu não tentei calcular, não. Você não consegue dizer se eram homens, se eram mulheres? Não, eu vi a roupa branca igual, assim, a minha impressão que estavam de camisa branca e calça branca. Mas isso é uma impressão, tá? Não consigo, porque a luz era muito forte, eles estavam longe de mim. Eles estavam como que pisando em algum lugar ou flutuando? Flutuando. Não vi sapato, não vi pé. Eles nem notaram a sua aproximação, né? Não. Você não sentiu haver algum tipo de companhia, alguém cuidando de você? É como se você estivesse sozinha o tempo inteiro. Sozinha. O pessoal estava dormindo e você estava por ali. E plena e feliz. Sozinha. Mas é interessante que algo que aconteceu na sua experiência é o padrão do que eu tenho percebido, que é a sua volta se dá quando você decide. Quando você pensa em algo que está aqui, e é fácil eu concluir que
em virtude do número grande de situações que se repetiu assim, que você pensar no lado de cá traz embutido uma ligação, talvez um desejo de estar aqui. Dessa forma que eu imagino que isso fez com que você imediatamente voltasse para cá. Você resolveu voltar quando você ouviu o choro do bebê? Isso. O que me faz pensar que quando você ouviu o choro do bebê, você estava morta. Sim. Porque choro do bebê e você volta. Sim. É isso que aconteceu para mim, é isso que aconteceu. Aí você fala que você desceu do túnel e encaixou do ombro para as pernas. É como se fizesse assim? Isso. E com a sensação de encaixe. É como se estivesse encaixando mesmo. E como é que é esse encaixe? Ele é agradável? Não senti dor. Só uma sensação de encaixe. Já tomou anestesia e fizeram um corte na sua pele? Que você sente, mas não sente a dor, mas sente o incômodo do corte? É mais ou menos isso. Você pensou, não é para eu estar aqui. E você ouviu o choro do bebê. O que aconteceu primeiro? O choro do bebê ou o seu pensamento, não é para eu estar aqui? Não é para eu estar aqui. Eu tive essa sensação porque eu estava sozinha. Eu me percebi sozinha e pensei, não é para eu estar aqui. Eu não vi ninguém conhecido, ninguém me recebendo, ninguém, sabe, simplesmente estava lá. Não tinha nada de diferente no sentido de fique aqui. Isso é pensamento depois, tá? Lá no momento, eu olhei, enxerguei o que estava acontecendo e veio o pensamento, não é para eu estar aqui. Isso foi o fato lá. Aí pensando depois, aí eu faço esse... E depois desse pensamento que você escutou o choro do bebê? Logo em seguida. Interessante isso, quando você fala que não era para você estar ali, é como se você soubesse que para estar ali o normal é ter alguém me esperando. Mas veio o pensamento, sem nenhum outro, foi só isso. Quando você ouviu o choro do bebê, você falou, desci um túnel, encaixei de ombro para as pernas, isso acabamos de falar, mas eu quero saber sobre esse túnel. Por que túnel? Como é que você define isso? Você poderia ter falado, cair de um penhasco, por exemplo, como aliás já falaram. Mas por que você falou como se fosse um túnel? Túnel, porque era a sensação de uma luz em cima e escuridão embaixo. E eu vindo e encaixando. Por isso, túnel foi o nome que eu denominei lá e ficou. Enquanto você descia, você enxergava lá em cima de onde você estava vindo? Não estava olhando. É porque eu te pergunto isso porque houve um caso em que a pessoa como que caiu num buraco quando veio para cá e conforme ela descia, ela via inclusive a pessoa que estava lá em cima ficando pequenininha. Interessante. Temperatura, você sentiu em algum momento fora daqui? Não, nem calor, nem frio, nem nada. Cor. Quando você viu aquelas pessoas, era uma luz branca, era uma luz amarela, azul, verde? Era como se olhasse para o sol durante o dia, meio-dia. Aquela coisa branca e talvez um amareladinho em volta, mas bem de leve. Mas era branco, era aquela luz branca direta. Sem ofuscar. Agora, indo para aquele ponto que quando você chega num lugar que você vê aquela cama, o final da cama com grade branca, ali você também não viu ninguém? Não vi nada. Eram só as pessoas no fundo. Só essas pessoas no fundo. Mas tinha uma luz em você também. Senão você não enxergava. Não vou saber te dizer, mas eu via a cama. Era isso que eu via. A cama branca, né, com a gradezinha branca, as pessoas brancas lá no fundo, aquela luz, e aqui tudo escuro. Mas essa luz estava lá naquelas pessoas. Não vi, era como se fosse uma luz, as pessoas. Podemos dizer como se um pouquinho daquela luz chegasse em você aqui? Acredito que sim. Acho que é a melhor explicação. Você como é que definiria esse outro lugar para o qual você foi? É uma outra dimensão? E a segunda pergunta é, o que é uma outra dimensão? É diferente daqui. Forma de denominar
Eu diria uma outra dimensão, porque é muito diferente, né? Dá para perceber que é energia e não matéria, apesar da visão ser muito parecida, né? Mas é difícil, eu não sei denominar. Agora, indo para o lado em que eu vou usar o seu lado matemático da sua profissão. Lavoisier já dizia, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E com Einstein existe uma grande ligação entre o que é energia, o que é matéria, de tal forma que energia e matéria são dois estados de uma mesma coisa. Tanto é que a grande equação dele é a que cria uma relação entre a matéria e a energia dessa matéria em repouso, né? Aí eu pergunto, como é que você acha que é a consciência? É uma energia, dessa energia que pode ser transformada em matéria, ou é alguma coisa que a gente ainda não descobriu? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Ana Carolina, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?